No Nordeste, aquela estrela cadente que aparece no meio da noite é chamada de zelação. E geralmente quando aparece, os mais antigos diziam: Deus te salve, zelação. Era uma forma de atrair sorte para a família, bênçãos para a família. E eu digo mais ou menos assim: uma estrela fulgurante corta o sertão brasileiro, dia 13 de dezembro de 12, ali no roteiro, nascia Luiz Gonzaga, nosso maior sanfoneiro. E Januário, seu pai, olhando aquele clarão, vendo a chegada do filho, teve linda inspiração, sorriu e disse bem alto: Deus te salve, zelação. Januário José dos Santos, tocador de concertina, perito em concertar foles, guardou então na retina esse bendito presságio da estrela matutina. Exu, um pedaço do Nordeste, sertão, Brasil esquecido, terra sem lei, a vida valendo nada, disputa de terra, de boi, de gente, tudo se misturava. Em Exu, famílias, 3 famílias, Sampaio, Alencar e Saraiva, se digladiaram por muitos anos, um matando o outro, a tiros, a bala, por causa de terra, briga de terra, de poder político na região. Gente querendo transformar gente em boi, povo em boi, a vida dura, a vida severina. Luiz Gonzaga nasceu aqui, na Fazenda Caiçara, tudo de propriedade da família Alencar. E ele era filho de Santana, que era filho dessa terra, desse pé de serra do Exu, e de seu Januário, que veio lá do Pajeú, e aqui casou-se com ela. O batizado de Luiz Gonzaga foi interessante. A família é muito humilde e eles nem tinham assim um sobrenome definido. E eles chegaram para batizar o menino e o padre perguntou, também valia até como registro civil na época, né? Como é o nome da criança? Aí ele disse Luiz. Luiz de quê? Só Luiz. Não, vamos botar Luiz Gonzaga em homenagem ao santo francês, São Luís Gonzaga. Vocês concordam? Aí os pais de Gonzaga, sim, a gente concorda. O sertanejo sempre concorda com o que o padre diz, né? E aí o sobrenome do menino, ele disse, não tem, vamos botar do nascimento, ele nasceu mês de dezembro, né? E Luiz em homenagem a Santa Luzia, porque ele nasceu dia 13, que é o dia de Santa Luzia, né? Então ficou Luiz Gonzaga do nascimento, e ele era o único da família que tinha esse sobrenome. Os demais se chamavam o nome do pai, José Januário dos Santos, Francisca Januário dos Santos, que é a Chiquinha Gonzaga e o Zé Gonzaga, né? Eles adotaram Gonzaga depois, artisticamente, porque isso rendia mais dividendos em termos de carreira musical. A brincadeira dele mais mesmo era brincando assim, de pegar umas folhas de mamona e fazia uma sanfona. Ele gostava dessas coisas todas assim. Depois fazia cachimbo daquele talo da mamona, ele fazia um cachimbo e sentava a colar mais os outros, aquele horror de menino, tudo fumando no cachimbo. Fumando as folhas de mamona mesmo, ele enchia o cachimbo, ficava lá sentado, tudo fumando. E quando foi ficando maiorzinho, manejava a harmônica do pai e aprendeu a tocar e cantar. Eu acho que cantar ele puxou da parte da mãe, porque o pai não cantava. O pai tocava, mas não cantava. Também aquele gênio assim muito dado, muito capaz de se dividir com quem quer que fosse, ele também puxou da mãe, que o pai era mais cara dura, viu? Eu acho que Dona Santana não gostava quando o Januário ia para os sambas e chegava no outro dia de manhã com magros trocados no bolso, ia ter que dormir porque tinha passado a noite acordada e ela que tinha que cuidar da lavoura, né? Então ela não queria aquilo para os filhos. Na verdade, Santana queria que os filhos estudassem, e só que não era possível. As crianças das famílias mais humildes não tinham acesso à educação. Então ele foi aprendendo a tocar essa harmônica e ia para a casa de meu avô, acompanhar meu avô. Meu avô saía para advogar, para politicar, para receitar os doentes. Ele era metido a tudo isso, né? Então, Gonzaga acompanhava numa carga, levando água, levando os processos, levando lanches, porque as estradas eram vazias. A população era muito pequena, né? E aí, na casa de meu avô, minha tia ensinava Gonzaga a se servir na mesa como um adulto, usando o talher corretamente e tudo, minha tia Lica, que já é falecida. E ele aprendia aqueles modos. Ele toda a vida foi uma pessoa de boas tendências.
E meu avô era metido a letrado, sabe, chique, etc e tal. E ele acompanhava o meu avô sem deixar lacuna. Quando era menino, ele tinha uma admiração enorme por Lampião e o seu bando. Aliás, não era novidade. A maioria, boa parte dos moleques daquele tempo queriam ser cangaceiro, né? Admiravam o Lampião. Por quê? Não sei. Né? Porque Lampião não foi flor que se cheirasse, né? É certa feita Lampião passou lá no povoado, o povo da região ficou muito apavorado e seguia para Juazeiro, o cangaceiro afamado. Foi quando ele recebeu a patente de capitão das mãos do padre Cícero para combater a coluna Prestes. A coluna Prestes passou para um lado, Lampião foi para outro, que ele não era besta. As famílias se esconderam com medo de Lampião. Januário e sua gente arrumaram um matulão e foram se esconder sob um pé de sombrião. Passados então 2 dias, o Gonzaga disse assim: eu vou lá no povoado ver se a coisa está ruim, eu vou e volto escondido, podem confiar em mim. Disse o velho Januário, que admirava a coragem, lhe disse: vá com cuidado, pela margem da rodagem, observe o movimento e faça breve viagem. Luiz foi, observou, o Lampião tinha saído, ele que era travesso, um molequinho enxerido, voltou em grande carreira, fazendo enorme alarido. Corre, gente, corre tudo que Lampião vem chegando. Com mais de 50 cabras já vem se aproximando. Foi enorme a correria e a meninada chorando. A rir dessa confusão, Gonzaga então começou, mas o velho Januário daquilo desconfiou e devido à brincadeira uma surra ele levou. Quando ele foi crescendo, como eu já disse, com 8 anos, enteante, aí ele tomou conta da sanfona do pai e aí começou tocando. Na sua infância matuta, Gonzaga viveu feliz, brincando com seus irmãos, teve a vida que bem quis e aprontou travessuras conforme a história diz. Quando seu pai Januário deixava a sua oficina e seguia para o roçado, Gonzaga então se destina para lá a fim de aprender a tocar uma concertina e de nada adiantava a Dona Santana ralhar. Quando ela se descuidava, ele tornava a voltar, agarrava uma sanfona e se danava a tocar. Seu pai o viu certa vez num velho fole tocando, em vez de o castigar, ficou de longe escutando. 10 dedos tão pequeninos, notas tão belas tirando. O casamento do Miguelzinho, Januário estava doente, não podia ir tocar, e eles contrataram o mestre Duda, que era um sanfoneiro muito reconhecido na região. E nesse tempo, até os sambas matutos tinham distinção de classe. Os moradores, os agregados, os pretos dançavam numa latada que ficava longe da casa grande e os brancos, os ricos, dançavam no salão nobre da casa grande, né? Então o mestre Duda foi contratado para tocar no salão nobre e Gonzaga foi contratado para tocar na latada. Mestre Duda, quando chegou na casa de Miguelzinho, comeu um frango, comeu uns perus, andou tomando umas cachaçinhas e aí passou mal. E disse que não podia mais tocar. O que fizeram então? Botaram Gonzaga para tocar no alpendre, porque a música era ouvida tanto por quem estava na sala quanto por quem estava na latada. À meia-noite, mestre Duda levantou-se, bateu no ombro de Gonzaga e disse: esse menino é um monstro para tocar. Gonzaga disse que foi o maior elogio que ele recebeu em toda a sua carreira como artista. Foi esse elogio de mestre Duda, feito quando ele tinha 12 anos de idade. Quando ele ficou já um rapazinho, já estava talvez uns 14 ou 15 anos, aí meu avô disse: Gonzaga, vai embora, porque você já tem talento para desenvolver e ganhar sua vida melhor. E eu não posso lhe pagar nada aqui, que lhe ofereça outro futuro. Então ele foi para a cidade, lá já começou a namorar e frequentava uma escolinha. Aí já não saiu analfabeto de tudo, né? Mas ele já começou a ler, escrever na cidade e namorar com uma moça média, classe média. Depois disso, uma paixão foi seu norte e sua guia. Nazinha era moça branca e o pai dela não queria, devido ao preconceito que nesse tempo existia. Uma grande confusão depois disso resultou. Gonzaga foi para a feira e ao homem desacatou. Santana, mãe sertaneja, duramente o castigou. Ele então fugiu de casa no exército, se apresentou na capital Fortaleza. O Gonzaga se alistou e na vida militar quase 10 anos passou. Aí perguntou: Luiz Gonzaga, Inhô, olha, aqui ninguém diz Inhô, aqui diz pronto. Se você vai ser soldado, tem que aprender que não se diz Inhô, se diz pronto. Luiz Gonzaga, pronto. O senhor disse que era para dizer pronto. Eu não disse, você vai dizer pronto. Ele, pronto, seu sargento. Aí, seu nome, Luiz Gonzaga do Nascimento. Natural de onde? Exu, Pernambuco. Idade? 17 ou fazer 18. Então não pode entrar no exército. Vem cá. Você não tem idade para entrar no exército, você está muito novo, a não ser que tenha autorização dos pais. Você volta lá para a sua terra
e traz a autorização dos pais e você entra. Ele, isso eu não posso. As condições que eu saí do Exu não dá, seu sargento. Dê um jeito aí para mim. Eu tenho que sentar a praça. Eu não tenho mesmo o que fazer aqui, não tenho emprego. E eu voltar para o Exu também não dá. A sargento ficou com pena dele e disse, bom, vamos fazer o seguinte. Quando eu perguntar a sua idade, você disse que tem 21 anos. Aí voltou a formular as perguntas. Ele fez amizade com um major, e o major, querendo fazer uma homenagem à esposa dele, fez uma seresta, uma sanfona do Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga foi à noite para tocar para a esposa desse major. E o major ficou muito encantado com aquela sanfona e com o jeito dele tocar e queria depois ajudar o Luiz. E essa ajuda ele levou o Luiz até a banda para fazer um pequeno teste para que ele ficasse permanente lá na banda. O tenente da banda, ao mandar ele tocar uma partitura, ele não tocou, porque ele não sabia ler música. Ele pediu que o mestre da banda dissesse o que era que ele tocaria, né? Mas o mestre da banda não aceitaria gente dessa maneira, que não soubesse ler. E disse que ele não tocava nada. Ele tocava muito para as negas dele e não para a banda. Ele ficou muito chateado e o major também, que levou ele até a banda e tentou ajudar ele de outra maneira. E foi quando ele apresentou o Luiz ao seu Cardoso, que era um corneteiro aqui do batalhão. Aí o seu Cardoso começou a ensinar as notas musicais da corneta para ele, né, para o Luiz. E quando surgiu uma vaga para São João del Rei, aí ele foi voluntário para ir para esse quartel e lá foi que ele exerceu a função dele de corneteiro. Eu participei de 5 revoluções. Revolução de 30 em várias fases, e a de 32, e depois de 33 eu fiz a chamada Guerra do Chaco, e já aí um bocado de participações. Veio a de 34, a integralista e a intentona comunista. Então foi revoluções como o diabo, viu? E você deu muito tiro? Não, eu nunca dei um tiro. Nenhum? Não, naquele tempo e até hoje, o Brasil é um lugar bonzinho danado para a revolução. A minha avó costumava dizer que não há mal que não traga um bem. Não há mal que sempre dure e não há mal que não traga um bem. Se o Gonzaga não tivesse levado essa bendita surra de Dona Santana, ele jamais teria fugido de casa, ele jamais teria se alistado no exército, ele talvez nem tivesse ido para o sudeste do país, né? Mas também você passou por Juiz de Fora, se eu não me engano. Aí você vê, a Juiz de Fora foi aquela beleza já, em 32 eu servi lá e conheci um tocador lá, um soldado, e andei vendo pela primeira vez um acordeon já em 34, foi em 34 em Juiz de Fora, quando eu vi pela primeira vez um acordeon. Aí passei, aí me apaixonei. Gonzaga de Exu, Pernambuco, Humberto é de Iguatu, ali no Ceará, distância de 200 quilômetros. Aí você começa a ver os poetas, logo o grande poeta veio depois Zé Dantas, é de Carnaíba. Aí você olha ali no mapa, dá 300, 400 quilômetros de distância, e vieram se encontrar no Rio de Janeiro. Tocava na rua, tocava no mangue, nas barcas, no Corcovado. E todo dia arrecadava aquele dinheiro, né? E nessa época, 1939, 1940, começaram os navios a vir ao Brasil atrás de comprar muita coisa, porque explodiu a guerra, né? E os países todos comprando muita coisa no Brasil e dava muito marinheiro no mangue. Um belo dia, ele estava tocando num café lá na Cinelândia, lá aliás, na Lapa. Aí quando ele viu um grupo de cearenses assim, e aí os cearenses disseram, ô, conterrâneo, tu não toca as músicas lá do Nordeste, não? Ele só toca essas músicas de gringo aí, toca música de gringo, é tango, é valsa. Por que é que tu não toca aquelas músicas do Nordeste? Isso é mesmo, rapaz. Eu até que tocava na música do Nordeste, mas vamos fazer o seguinte, toca aí. Não, eu vou fazer o seguinte, no próximo domingo eu estarei aqui com vocês
e vou ensaiar uma música daquela do Nordeste. Dito e feito. Na outra semana ele estava lá, aí vamos embora, bora, toca aí a música. Ele pegou e tocou Vira e Mexe, né? E Pé de Serra. Quando ele terminou de tocar o Vira e Mexe, os cearenses começaram a maior gritaria do mundo. Pai d'égua, pai d'égua. Foi a maior gritaria do mundo, os cearenses, com o toque dele, né? Nessa época, ele frequentava os programas, tentava o programa de calouros. Havia 2 programas que eram famosos, um de Silvino Neto e outro de Ari Barroso, que dava nota, né? Nota 1, 2, 3, 4, 5. Quando a pessoa tirava nota 5, ganhava o prêmio, né? Ou então, e havia gongo. Quando tocava, cantava mal, levava gongo. E o Ari Barroso era muito irônico, sabe? Luiz Gonzaga já tinha ido lá algumas vezes, aí tocava tango, tocava valsa. Aí quando ele chamou, aí ele disse, eu vou tocar veio tocar o Vira e Mexe da Ari Barroso. Aí chamou lá, se inscreveu, aí na hora o Ari Barroso chamou. Luiz Gonzaga! Aí, pronto. Qual é o tango que vai tocar hoje? Não, não vou tocar tango não, seu Ari. Qual é a valsa? Também não vou tocar valsa. Então o que é que tu vai tocar? Essa é uma música lá do Nordeste, do Norte. Disse, que música é essa? Como é o nome da música? Vira e Mexe. Aí o Ari era muito irônico, muito gostador, aí disse, veja, esse é o nome de música. Então vira e mexe esse danado dessa música. Aí Luiz Gonzaga começou a tocar. Aí o auditório ficou em silêncio, começou a fazer aquele silêncio. Notou todo mundo em silêncio. Olhou lá para o fundo, estava um artista no piano, fazendo assim com o Ari Barroso. Era um mirante, né? Era um mirante. Aí quando terminou de tocar, aí o auditório veio abaixo. Bis. Aí o Ari, não, nosso programa aqui não admite bis. O rapaz vai tocar mais tarde no programa sertanejo que temos aí, depois das 9 horas, ele vai tocar no programa sertanejo. Aí vocês vão ouvi-lo. E nesse dia, o Luiz ganhou a nota 5. Nota 5 e um prêmio de R$150 mil. Ele era sanfoneiro lá na Rádio Nacional, e o pai do Edu Lobo, que era o Fernando Lobo, era o diretor. Botou uma cartinha lá, Luiz Gonzaga era somente acompanhador, que é aquela pessoa que acompanha os cantores, mas ele queria era cantar, abriu a voz, mas o Fernando... Tanto que depois que ele voltou de fora, ele se retratou, disse, eu só tinha 34 anos. E não entendi, ele encontrou, quando ele voltou, Gonzaga já muito famoso. E da forma que ele não queria, cantando. Mas ele venceu muito preconceito e trabalhou muito para que eu e muitos sanfoneiros que tem por aí seguissem a trilha dele. Os diretores da gravadora dele, a Vito, depois RCA Vito, depois BMG, Ariola, não sei o quê, eles não queriam que Gonzaga cantasse, diziam que Gonzaga desentoava, tinha uma voz feia e tal e coisa, entendeu? Até que ele ameaçou sair da gravadora e ir para a Odeon, e a Odeon cascata, né? Ele foi uma mentira também bem engendrada e os caras da Vito caíram que nem patinhos, né? Resultado, Gonzaga teve então a oportunidade de mostrar para o Brasil e para o mundo o seu vozeirão lindo, maravilhoso, tá certo? Com a mazurca Dança Mariquinha. A música é Dança Mariquinha, do Miguel Lima. Pouquíssimas composições os dois fizeram, 5, meia dúzia de músicas apenas, né? Mas a grandeza do Gonzaga dobrou a partir do momento que ele entrou no estúdio e cantou ao microfone. 16 anos depois, para aqui pro Nordeste, ele já com sucesso, já bonitão, gordo, se vestindo bem, uma sanfonona grande nos peitos, 120 baixo, que quando ele saiu daqui, ele só tocava em 8. E ele começou a se enxerir, pegou a sanfona e começou a tocar. E quando começou a tocar, aí os conterrâneos dele começou a notar que ele estava se enxerindo muito, querendo aparecer, querendo ser mais do que o pai dele. Aí já gritou um de lá, Luiz,
Respeite Januário, rapaz. Você não bota cangaia nele, não. Você respeite Januário, que ele é o maior daqui da região. Aí Tio Gonzaga pegou e bolou uma música e... Quando eu voltei lá por sertão, aqui em Mangá de Januário, com meu fone fatiado, só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como negro mareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem pro granito, foi logo me dizendo: de Itaboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meio zagado, velho Jacó: Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mastioso, com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os olhos debaixo do teu pai. Luiz, respeita os olhos. Eu acho que essa volta foi uma coisa muito importante para o Nordeste brasileiro. Eu acho que para aquela região ele voltou para... Eu acho que ele teve uma missão nesse mundo e ele apaziguou aquela terra, ele apaziguou aquela gente, que tinham 3 famílias que brigavam e que se matavam, e ele conseguiu estabelecer a paz. Ele era engraçado, assim, fazendo show. Assim, no dia a dia, eu não achava ele muito engraçado, não. Ele era meio fechado. Era um sertanejo daqueles, meio brabo. Se ele tivesse nascido no Nordeste, lá em Exu, fosse dono de terra, fosse um barão, como o Barão de Exu, evidentemente que o Brasil não teria um artista. Ele seria aquilo, né? Ele seria um coronel. A alma de coronelismo permeou a vida de Luiz Gonzaga, sem dúvida. O detalhe é que ele, eu não sei explicar direito, porque eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, né? Mas eu acho que ele agradecia o fato de ter conseguido sobreviver. E essa forma de agradecimento ele dava, retribuía com dinheiro, com sanfonas, com pessoas que ele achava que tinham talento também. Eu estava tocando com uma outra. Era daquela sanfona de 4 baixos, uma Hering, de botão, daquela de brinquedo. Aí ele falou: toma, eu vou dar uma sanfona de verdade para você. Aí eu agarrei a sanfona, não larguei mais. Quando sabiam que Luiz Gonzaga ia chegar, no outro dia, bem cedo, 7 horas da manhã, já tinha gente na porta dele. Aí tinha fazendeiros para tentar pedir algumas coisas através de políticos, mas também tinha pobres para pedir remédio, pedir cesta básica, pedir um tijolinho para fazer uma casa. Tinha gente aqui que tinha a cara de pau de vir querer pedir prestação para comprar um carrinho, uma carroça. E Tio Gonzaga atendia. Ele era um verdadeiro prefeito sem gabinete. E ele sempre fez isso. Comprou um jumento que o cara tava batendo no jumento no crato. O jumento caiu com o peso, que não aguentou, morrendo de sede, e o cara batendo com o chicote no jumento, Gonzaga saiu doido, saltou do carro, pegou na mão dele: "Faça isso não! Você quer, acho que eu vou botar a carga em você e vou meter no cacete pra você se levantar. Vá buscar água." Trouxeram uma bacia, o pobre do jumento bebeu tudo. "Você tá vendo? Eu quero beber nada." Aí eu tava: "Quanto é o jumento?" "Você vai vender esse jumento, você não vai bater mais nesse jumento. Eu vou comprar o diabo desse jumento." Chegou a capa: "Não, eu vou. Já veio a minha capa, pega dinheiro, compra um jumento." Que o homem estava batendo no jumento. Eu acho que o Luiz Gonzaga foi talvez o maior político sem mandato. Né? Talvez tenha sido o maior político sem mandato. Porque ele tinha um objetivo claro: eu quero desenvolvimento para minha terra. Então, desde lá no primeiro protesto junto com o Zé Dantas, Vozes da Seca, né, dizendo que não aceitava esmola, queria trabalho, queria emprego para suas pessoas. Aí falou: Luiz Gonzaga apoiou a ditadura. Então, ele foi militar, ele exerceu durante 10 anos a sua carreira como militar. Mas as pessoas esquecem, às vezes, Gonzaga em 68, ele gravou Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. As pessoas não sabem que no atentado lá do Rio Centro, da bomba, foi Luiz Gonzaga que anunciou que a bomba tinha explodido. Ele estava lá no movimento pelas diretas já. Então o Gonzaga, ele queria estar do lado do poder, que ele enxergava, a forma de sertanejo de enxergar isso, que estando lá do poder,
ele levaria desenvolvimento para sua terra. Eu lembro de um show em Goiânia, eu acho que foi em Goiânia, que na hora do almoço a gente fez um show para a Arena e à tardezinha a gente fez um show para o PMDB. Não tinha problema. Telefone, agência do Banco do Brasil, asfalto, eletricidade, tudo isso o Gonzaga levou para lá. Ele não pedia empréstimo ao governo para as terras que ele tinha, que ele também tinha terra, era fazendeiro, criador de boi, tá certo? Ele nunca pediu empréstimo nenhum ao BNDES, ou quem quer que seja, a quaisquer organismos políticos, o Luiz Gonzaga pediu. Nada. O que ele pedia aos políticos da sua terra, agindo aqui no Congresso, era exatamente benfeitorias para a sua terra. Gonzaga morreu na miséria. Só não porque ele tinha um poder, tinha uma propriedadezinha, umas coisas, e alguém deu um jeito, dava um jeito para a manutenção dele. Mas dinheiro mesmo, ele não tinha dinheiro, não. Muita gente chega às vezes e pergunta, se o Luiz morreu rico, mas depende o que você encara como riqueza. Eu acho que ele morreu milionário, entendeu? Porque ele ajudou tanta gente. Canta, Luiz, canta, Luiz, tua sanfone, teu cantar me faz feliz. Canta, Luiz, toca pra nós, quero dormir e acordar com tua voz. Aí, fez um discurso arretado. Saudade, né, Domingos? Muita, pra mim é mesmo que ele tá vivo. É. É uma coisa.